muito acerca desta situação. Quero falar para vocês a respeito de Davi, não simplesmente de Davi, mas de uma situação bem importante que todo mundo conhece, que é 1 Samuel capítulo 16, mas antes de eu falar sobre essa situação, quero contar um breve resumo como que Samuel se encontrou na casa de Davi, né? No capítulo 15 a gente repara no primeiro livro de Samuel que Saul ele se encontra com os amalequitas, mas infelizmente por conta de uma questão dele, ele se deixa levar pela própria mente, ou a gente também pode dizer nos dias de hoje, pela atitude, ele se deixou levar pelo diabo para poder fazer aquilo que ele convinha, fazer aquilo que vinha na mente dele, e não esperou Samuel chegar até Saul para ele poder batalhar. Ele simplesmente agiu por vontade própria. Saul agindo por vontade própria no capítulo 15, logo depois Samuel chega, e Samuel chega numa situação onde Saul já estava praticamente desviado, por assim dizer. Por quê? Porque ele já tinha cometido outras falhas, mas essa daqui foi a primordial para ele sair do reino de Israel. Então o que aconteceu? Saul ele age por vontade própria, Samuel percebe isso, Deus fala para Samuel repreender Saul, porém no final do capítulo 15 é falado assim, que até mesmo Samuel queria repreender, mas queria ainda fazer com que Saul permanecesse, mas Deus não. Deus ele já tinha descartado Saul daquela situação. Tanto é que no meio do capítulo 15 é falado que é melhor obedecer do que sacrificar. É interessante a gente entender esse relato bíblico, porque a primeira coisa que a gente aprende sobre essa situação é não ser precipitado, mas isso eu vou deixar para uma outra ocasião. Samuel sai dessa situação no capítulo 15 e entramos no capítulo 16, aonde nesse relato Samuel vai até a casa de Jessé a pedido de Deus e vai procurar o novo rei de Israel. Nesse momento Saul ainda permanece no trono, mas não está mais com a unção divina, mas na verdade ele está perturbado. A gente percebe que Samuel vai à casa de Jessé, e a primeira pessoa com quem ele se encontra é logicamente com Eliabe, que é o primeiro irmão, na verdade o irmão mais velho dos demais irmãos de Davi. Então ele se encontra com Eliabe na casa de Jessé, e para ele aquele era o filho que Deus tinha escolhido, mas não, na verdade não. Então ele vai para o próximo, e não é o próximo, e assim sucessivamente, até que acabou os filhos da casa de Jessé. Então pera um pouco, ele tinha acabado de sair de uma situação onde ele se encontrou com Saul, dizendo que não iria mais ser ele o rei, e na verdade nem a linhagem dele, porque naquele momento Deus ele tinha testado Saul, e Saul foi reprovado. Então ele se encontrou na casa de Jessé, e não tinha mais nenhum filho, e ele pergunta para Jessé se tinha outro filho, e Jessé diz: olha, tem mais um, ele está apacentando as ovelhas. Samuel ele fala para Jessé o seguinte: não nos assentaremos até que Davi venha, para que a gente possa saber. Deus ele queria que Davi tivesse presente, até mesmo porque Deus sabia que ele era o escolhido. Olha que interessante agora que diz no versículo 11: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unja-te, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Por que eu quero contar essa história para vocês, meu querido amigo? É interessante esse relato bíblico, eu quero que você preste bastante atenção. Porque enquanto os filhos de Jessé estavam na casa de Jessé, junto com Samuel, havia um menor. Como vocês puderam perceber, era o menor. Vamos dizer assim, né? Se a gente puder colocar na palavra de hoje, insignificante. Era alguém que não sabia guerrear, afinal de contas, enquanto ele estava com as ovelhas, os outros irmãos estavam no campo, batalhando. Então ele não sabia táticas de guerra. Por que então Jessé colocaria ele na mesa, se não sabia nem ao menos batalhar? Ele era, como posso dizer para vocês, alguém que para ser considerado rei, não valeria a pena. Ele era sim bom para apacentar ovelhas, bom no cuidado, ele era sim alguém que respeitava a Deus, mas no olhar até mesmo de Samuel, não ele
para ser um rei? Afinal de contas, eu não tinha nenhuma característica para ser rei. Então por que Deus o colocaria? Mas ao olhar de Deus, ele era sim aquele que era o escolhido para aquela situação. Quero falar para você, meu querido amigo, se aos olhos dos outros você não tem capacidade alguma para ser líder, se aos olhos dos outros você não tem capacidade alguma para exercer alguma função que você sonha exercer, e Deus falou contigo, fique em paz, Deus ele vai fazer você se encontrar nessa posição. Mesmo que para os outros você seja insignificante, mesmo que para os outros você nunca vai estar numa posição exaltada aos olhos dos outros, meu querido amigo, se Deus ele te colocou nessa posição, se Deus quer te fazer nesta posição, saiba que ele vai cumprir na sua vida, independente se você está perto ou longe daquilo que Deus ele colocou para você. É interessante analisar que Davi estava longe naquele momento, mas Deus o trouxe para perto, Deus o trouxe para o momento para ele poder ser ungido. Falar para você, independente de onde você esteja, você que está mesmo no Paraná, se está em outro, lá no Amazonas, no Acre, você que fala comigo que está lá no Natal, né, sala de Natal, quero falar para você, meu querido amigo, se Deus te colocou, se Deus sonhou com que uma realização para a sua vida, isso vai acontecer. Se Deus ele fez algo para você, vai acontecer. Se por algum acaso tem algo escrito na palavra de Deus e você meditou, é uma promessa dada na sua vida, independente de onde você esteja, e aparentemente é muito longe daquilo se realizar, Deus ele vai fazer se concretizar na sua vida. Você pode falar para mim aqui, nossa, mas eu não tenho tantas características para isso. Davi também não tinha, mas ele foi um excelente rei, o melhor de Israel. Você pode falar para mim assim, olha, eu até mesmo não sei falar. Libertador, também tivemos assim, Moisés não sabia falar, foi até mesmo um assassino aos olhos dos outros, porque quando ele estava perante os hebreus, aqueles dois homens, né, existia um egípcio, esse egípcio estava maltratando os hebreus, quando Moisés viu, matou aquele homem. Aos olhos dos outros ele era um assassino, fugiu diante do faraó e foi se encontrar numa terra distinta, mas naquela terra distinta, Deus o fez ser libertador. Então você pode falar para mim assim, olha, eu numa situação onde eu me encontro, ninguém olha para mim como um homem de Deus, porque eu cometi muitas coisas no passado, eu até mesmo não consegui estudar, não tive uma oportunidade de estudo. E falar para você, meu querido amigo, independente de onde você esteja hoje, se Deus te chamou para uma certa situação, ele vai concretizar na sua vida, ele vai fazer acontecer. Mas quero falar para você que você não desanime no meio do caminho, porque é interessante analisar uma situação aqui que chamou a minha atenção, porque Davi ele foi ungido como rei perante os irmãos, mas no capítulo 17 versículo 26 acontece algo interessante. 1 Samuel 17, 26, olha o que acontece. 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha o que diz o 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Aqui era a promessa que o Saul tinha dito para as pessoas que enfrentariam o filisteu, né, que ganhariam do filisteu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui, e quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Desmerecendo, irmão, bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ir à peleja. Então a gente percebe, meu querido amigo, que nem Eliabe acreditava em Davi, como muitos não acreditam até mesmo em você. Um familiar seu não acredita em você, mas se Deus te colocou nessa posição, ele vai cumprir. Se Deus colocou algo no seu coração, ele vai concretizar. É um filho que você quer ter, ele vai fazer isso acontecer na sua vida. É uma situação onde ele quer que você esteja, como abrir um restaurante. Você que está até mesmo você fala assim, olha, eu na minha capacidade de hoje, não sei aonde Deus me quer, mas eu sei que é algo grande. Eu sei que Deus me quer numa situação onde nem eu mesmo me encontre. Mas se foi Deus que falou com você, meu querido amigo, se foi Deus que te ungiu através da palavra, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Mas a situação que muitos hoje em dia
desse encontro é desanimados, é abatidos, é frustrados, porque eles leram na palavra, eles entenderam que a palavra de Deus tinha algo para eles, mas por conta de uma situação como aconteceu com Davi e com Eliabe, eles fizeram o quê? Temeram. Eles se frustraram. É um líder que falou mal de você, é uma situação que aconteceu contra a sua vida, e você diz assim: olha, eu não me encontro bem. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Deus falou há 10 anos atrás que ia acontecer na minha vida, mas eu não vejo diferença hoje, porque todo mundo me descredibiliza, porque acontece algo na minha vida, eu sempre fico triste, eu acordo triste, porque Deus falou uma coisa para mim, mas eu não vejo essa realização na minha vida, eu não vejo isso acontecendo na minha vida. Meu irmão, Davi não ficou temendo, não ficou triste porque Eliabe falou acerca dele. Não, na verdade pelo contrário, ele continuou perguntando: o que vai acontecer? Você pode perceber, versículo 29, olha o que Davi faz. Versículo 29, então disse Davi: que fiz agora? Porventura há razão para isso? 30, e desviou dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi não ouviu o irmão, ele continuou a perguntar para os outros: o que Saul vai dar se vencer aquele filisteu, aquele circunciso? E voltou a perguntar para os outros. Davi não se atentou para as palavras que Eliabe tinha, mas ele manteve o foco em querer derrotar aquele filisteu, e querer o foco em manter a recompensa. Meu amigo, para muitos hoje estar aqui, está desanimados, estão trabalhando desanimados. Por quê? Porque começaram a perceber mais, estar mais atentos os seus ouvidos àquilo que os irmãos falam, aquilo que os irmãos da fé às vezes, né? Ele era um irmão físico, mas um irmão da fé falou algo que você não gostou, até mesmo porque nem todo que está em Israel é o quê? Israelita. Alguém que está fazendo o quê? Te desanimando. Ele não manteve o contato, o olhar com aquele Eliabe, não, ele manteve contato com a recompensa, manteve contato com o alto, com Deus, para conseguir derrotar aquele filisteu. Mas se você manter contato mais com aquilo que os outros falam acerca da sua vida, e menos contato com aquilo que Deus está falando para você, você não vai se tornar rei de Israel, você não vai se tornar rei dessa situação, você não vai conseguir vencer essa guerra. A pessoa, ela acorda às 5 horas da manhã, ela vai trabalhar, sai de uma zona leste, da zona sul. Você que está me assistindo, você está na rede social, você sai do extremo do norte, você sai até mesmo da roça para trabalhar na capital. Você sai de uma situação onde para todos não tem mais felicidade. Você sai dessa situação, vai para o seu trabalho, e sempre você ouve murmuração, sempre reclamação, mas você está dando ouvido para isso. Como que Deus ele vai poder te exaltar se você está dando mais ouvido àquilo que os outros falam para você do que pela palavra de Deus? Meu irmão, Davi não estava contente com aquilo que Eliabe estava falando. Ele até respondeu Eliabe, mas o que ele fez? Ele voltou a olhar, olha que interessante, desviou dele. Fala comigo, desviou o olhar. Então você tem que começar a desviar o olhar para aquilo que está te desanimando. Se Davi mantivesse o olhar naquela situação, ele não seria o rei, não seria. E onde está o seu olhar? Aonde? Porque ele estava persistente naquela palavra que Samuel estava deixando para ele. Ele foi ungido. Você, meu irmão, você podia estar batizado pelo Espírito Santo, mas por conta de uma chateação, você até saiu da igreja. Você ouviu a palavra de Deus tantas vezes, mas por conta de algum irmão que infelizmente fez algo que você não gostou, agiu de uma maneira descrente, né? Você desviou, você se deixou levar pelos outros. Meu irmão, e você está mais preocupado com aquilo que os outros estão falando do que aquilo que a palavra fala para você. Então repare nisso. Se Davi se deixasse levar pelo Eliabe, não seria rei. E a mesma coisa está acontecendo com você. Um Eliabe tem agido na sua vida, deixando você triste, desesperançoso, dizendo que você nunca vai chegar, que você não vai ser líder, que você não vale nada. Alguém está tentando puxar seu tapete. Um Eliabe está tentando fazer você desistir, mas você tem que desviar o olhar e persistir na promessa. Desvie o olhar daquelas pessoas que sempre tem algo para te desmerecer, dizendo que você nunca vai poder, dizendo que você nunca vai conseguir, porque você é isso ou porque você é aquilo.
Onde que foi que José foi dado como governador? Na prisão. Por que ele foi para a prisão? Acusado de adultério, né? Contra a mulher de Potifar. Contra a mulher de Potifar. Então, naquela situação ele estava na prisão, porque ele traiu o senhor dele. Então ele estava com o nome totalmente sujo. Mas foi esse homem que Faraó chamou para se tornar um governador. Não interessa o que os outros falam de você, meu querido amigo. Se você se mantém em paz em Deus, persiste. Porque é interessante falar de José, né? Porque na própria prisão, a palavra fala assim que Deus era com ele, e também ele fez a prisão prosperar, né? Até mesmo ele estava com a chave da prisão. Então ele cuidava daquela prisão, mesmo depois de uma situação terrível como aquela que colocaram sobre ele. Mesmo que os outros coloquem você numa situação terrível, infeliz, persista na palavra de Deus. Eu falo com alguém que está em casa, que está triste com a casa de Deus, porque ouviu algo que não gostaria de ouvir, ouviu algo de alguém, de irmão da fé, que ficou escandalizado, alguma coisa aconteceu, e essa pessoa simplesmente saiu. Infelizmente, saiu. Quero falar com você, meu querido amigo. Independente daquilo que os outros falam ou são, persista na palavra de Deus. Pois você pode ter certeza que se você se manter no olhar de Eliabe, se manter no olhar dos outros, você não vai conseguir ser rei dessa situação. Você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus ele tinha para a sua vida. Agora, no momento que você entender que você não tem que olhar para os outros, para as advertências dos outros, para que os outros fazem de errado, e você tem que se manter na palavra de Deus, firme naquilo que Deus ele falou para você, Deus ele cumpre na sua vida aquilo que ele tem que cumprir. Ele cumpre. Ele é fiel, meu irmão. Mesmo que demore 10 anos, 15, 20, 30 anos. Mas você tem que permanecer fiel. A pessoa chega na casa de Deus, há tanto tempo era dizimista, ofertante, fazia voto, fazia jejum, ia para monte, orava, lia a Bíblia feito doido, né? Pegava, mastigava a palavra de Deus, hoje em dia não faz mais nada disso. Auxiliava até na igreja, chegava até ser obreiro, e hoje está fazendo o quê? Indo no baile de madrugada, né? Ouvindo música que só tem conotação sexual, ouvindo música indescrente, fazendo coisa que nem mesmo quando ele era do mundo e antes de se converter ele fazia, e hoje está pior. Por quê? Porque ele viu algo errado, porque ele percebeu algo que as pessoas falavam para ele. Meu irmão, se você se contentar com o que os outros falam para você, você nunca vai ser um vencedor. Porque tem gente que não quer ver você feliz. Pode andar do seu lado, pode caminhar com você, bater no seu ombro, falar que você é de Deus, mas essa pessoa às vezes não quer ver você feliz, porque tem inveja. Mas se você se manter no que as pessoas falam para você, você nunca vai se tornar rei dessa situação. Quando você entende que você tem que se permanecer firme na palavra, voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a assistir culto, que você nem mesmo faz isso hoje, você vai entender que você vai prevalecer. Às vezes você não está conseguindo nem dormir à noite, meu amigo. Falando com você que está em casa, está com um pensamento suicida, você não consegue mais se levantar da cama, você vai para o trabalho triste. O que falta para você é a presença de Deus, é voltar ao primeiro amor, é se encontrar verdadeiramente com Cristo, e sem olhar para os demais. Porque você pode falar para mim assim: olha, eu vejo os outros que dizem ser de Deus, mas olha a vida deles. Meu irmão, não interessa como os outros estão, foque em Cristo. Davi não se interessou na palavra de Eliabe, muito menos com aquele exército todo em volta do campo do filisteu. Não se atentou se eles iam para a batalha ou não, se eles estavam temendo o filisteu ou não. Davi se atentou a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Quem é se é incircunciso o filisteu para afrontar o Deus vivo? Meu irmão, quando você entende que a expectativa que os outros têm acerca da sua vida não vão te acrescentar em nada, você caminha em paz e feliz, sabendo que quem vai te acrescentar é Deus. É Deus. Quero falar para você, volta a ser
aquela pessoa que orava, aquela pessoa que lia a Bíblia, que tinha nojo do pecado, que tinha nojo daquilo que ia contra a palavra de Deus, aquela pessoa que sempre que tinha oportunidade colocava um louvor para ouvir, aquela pessoa que, independente se era obreiro, membro, auxiliar, só queria estar perante o Senhor, que subia sobre o que vinha ao altar querendo simplesmente falar com Deus, que tinha temor, não medo, temor a Deus, respeito a Deus, que orava se curvando ao Senhor, mas infelizmente por conta de alguma afronta, alguma coisa aconteceu com essa pessoa, o que ela faz? Ela não liga mais para nada, ela pega a Bíblia como se fosse um livro qualquer, como se fosse mais um livro, ela ora como se estivesse falando com qualquer pessoa na rua, ela jejua, nem jejua na verdade, e quando jejua quebra na metade, não tem mais temor a Deus, nem nojo do pecado. Por quê? Porque ela ouviu Eliabe, ela ouviu alguém que fez com que o desânimo entrou no coração, para ela Deus não tem mais nada para ela, e por isso ela acabou indo para o mundo. Quero falar para você aqui hoje, volta a ser aquele dizimista e ofertante, desvia o olhar de todo mundo e volta a olhar para Jesus, para você ter aquela paz que você não tem mais, para você ter aquela alegria que te falta, para você ter aquela sensação de que você está completo, e parar de procurar no emprego, parar de procurar numa outra profissão aquilo que você só encontra no Senhor. Volta, Ele tem o melhor para você. Quero falar para você, meu querido amigo, que Ele quer te colocar entre os grandes. Mas como foi no caso, não sei se vocês se recordam com Gideão, né? Por que Deus ele colocou somente 300? Vocês sabem por quê? Para batalhar contra o exército inimigo? Porque é interessante esse relato, né? Fala assim que ele dispensou os demais e colocou somente 300, para que assim o exército, né, Israel, não se louvasse, mas saberiam que por ser somente poucos, toda aquela vitória seria creditada a Deus. Então seria louvada a Deus. Então às vezes a pessoa ela acaba querendo louvor por uma situação que ela está tendo, né? Quero falar para você, meu querido amigo, que independente da situação onde você se encontra, Deus ele vai fazer você ser grande. Mas não adianta Ele fazer você ser grande para que você diz assim, olha, pelos meus esforços. Não tem como. Então você tem que se voltar ao Senhor. É a situação que você acha difícil, é um passaporte que às vezes a pessoa quer tirar para poder ir para outro lugar que não está conseguindo, é um visto para poder abrir um restaurante em outro lugar, né? É um empreendimento que ela quer fazer lá fora, é uma abertura de um MEI, de um CNPJ que não está conseguindo, que toda hora perde um documento. Por quê? Porque ela não se voltou ao Senhor. E se Deus abençoar, por ela ainda não estar totalmente convicta de Cristo, ela vai falar assim que foi pelos esforços dela, e vai novamente pecar, e vai novamente errar. Quero te mostrar que o primordial, meu amigo, desviando o olhar de Eliabe, você vence o gigante, e você se torna rei de Israel. Então é essa a receita da vitória. Saia de todo mundo que está falando mal de você, ou até mesmo bem, tendo inveja, se volta para Jesus, leia a Bíblia, se consagre, seja temente a Deus, no dízimo, na oferta, em tudo. E assim você vai perceber que Deus ele é fiel. Mas enquanto você estiver largado com as coisas de Deus, você pode até conseguir com seus esforços, mas dormir em paz, só a paz de Cristo você consegue pela palavra de Deus. Então saiba hoje, meu amigo, Deus ele está te chamando de volta ao primeiro amor. Amém? Se levante em nome de Jesus. A gente vai fazer essa oração. Você que está em casa, você que está aqui, participe comigo dessa oração. Você está trabalhando, como eu falei, como zelador, Uber, fique em espírito de oração. Vamos fazer uma oração agora. Eu creio que Deus ele vai te abençoar nessa oração. Deus ele vai falar contigo nessa oração. Você que há tanto tempo, né, não se volta ao Senhor,
Você que está desviado há 3, 4, 5 anos e você ligou nessa programação, você ligou na nossa TV, que até hoje a sua mãe tem, você queria tirar, mas a sua mãe manteve a nossa TV na sua casa, ou um amigo seu mandou para você. Quero que você escreva aí embaixo, você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero voltar. E você que ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, e você sentiu essa paz, essa alegria no seu coração, que você escreva: eu quero o Senhor Jesus. E você procure no ongrace.com, lá tem os endereços das nossas igrejas, ou você também pode acessar o nosso WhatsApp no 11 996553068, vai estar no rodapé aqui. Você quer aceitar Jesus, você quer conversar com um pastor, mande mensagem, ele vai estar lá pronto a te atender. E você quer mandar o seu comprovante de dízimo, o seu comprovante de oferta, lá também você pode pedir as contas. Mas saiba, meu querido amigo, o primordial, Jesus Cristo no seu coração. Ele que vai fazer com que você vença toda a situação, vai fazer você voltar a ter essa alegria. Então feche seus olhos aqui comigo. Senhor Jesus, eu peço agora, Pai, que a Tua presença entre novamente nesse coração que há tanto tempo não sente essa alegria de estar contigo. Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor venha sobre esta pessoa que está amargurada de espírito, está triste, está angustiada por uma situação que aconteceu há tanto tempo com ela, e por conta disso ela tem mesmo nojo da casa de Deus. Eu peço, Pai, vai de encontro agora com ela. Espírito Santo, paira sobre ela, como a palavra do Senhor fala, que o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então convence essa pessoa agora, Jesus. Eu peço, Pai, faça com que ela tenha nojo do pecado. Jesus, vem agora sobre a vida desta pessoa que há tanto tempo não ora, que há tanto tempo não se consagra, não sente mais a presença de Deus, e por conta disso ela tem se contentado com alguma música profana, com alguma coisa que ela sempre tem pedido, tem clamado por coisas do mundo, pois não tem se sentido completa pela presença de Deus. Eu peço, Pai, vem agora sobre essa pessoa em nome de Jesus Cristo, e eu peço agora pela autoridade do seu poder, aquele poder que veio sobre essa vida desta pessoa também agora, e eu peço, Senhor Jesus Cristo, na autoridade do teu nome eu digo: diabo, pega todo o seu mal, pois eu não tenho parte contigo, Satanás. Pega o seu mal agora, essa obra de macumbaria, de feitiçaria, esse mal, essa dor de cabeça, essa crise de ansiedade, essa crise de pânico, essa depressão que há tanto tempo tem colocado sobre a vida desta pessoa. Eu digo: diabo, pega agora o seu mal, tudo que você causou, tudo que você colocou, tudo que você fez na vida desta pessoa, suma de uma vez por todas, tudo que você colocou, esse desânimo, essa dúvida, essa incerteza, eu digo: suma agora, Satanás, pegando tudo que é seu e bata em retirada agora, em o nome de Jesus. Pai, eu peço agora, passe com o seu poder, passe, Jesus, mostre a ela que o Senhor é lindo, que o Senhor é belo, que o Senhor tem uma certeza para esta pessoa, que o Senhor tem um propósito, algo santo para ela, Jesus, algo lindo. Eu peço, Pai, que a tua presença agora passe sobre a vida dessa pessoa, mostrando o propósito que ela tem nesta terra, dando alegria. Reavive esta alma, Jesus. E você que estava desviado, você que está em casa, e você ainda que não aceitou Jesus, fale comigo: Senhor Jesus, eu peço, entre no meu coração, more aqui dentro. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pai, passe agora sobre esta pessoa. Ela está agora novamente na sua casa, Jesus, querendo, Pai, um encontro contigo. Eu peço, venha com o seu poder agora, Jesus.